Desde 1982, quando eu me tornei responsável pelo ambulatório da APAE de fenilcetonúria, em São Paulo, fui orientanda do Dr. Benjamin Schmidt. Meu mestrado é deficiência física e mental na periferia de São Paulo. E o meu doutorado é o acompanhamento de 80 pacientes com fenilcetonúria, o qual eu defendi em 1987. E nessa época do meu doutorado, desses 80 pacientes, apenas 30% eram de diagnóstico precoce. E o nosso precoce, ele era até que meio tardio na época, né? Que ele era com menos de 3 meses. Então, só 30% dos pacientes foram diagnosticados antes de 3 meses. 70% desses 80 pacientes que eu acompanhei na APAE de São Paulo, eles já tinham as graves sequelas da fenilcetonúria, que era o retardo mental. Então, desde essa época, de 1982, eu comecei a dar aulas pelas APAEs de São Paulo, dei aula até em Belo Horizonte, para divulgar o teste do pezinho, explicar o que era o hipotireoidismo, o que era a fenilcetonúria, e assistir o crescimento da APAE. Quando eu fui fazer o meu doutorado fora do país, eu deixei a APAE com 250 pacientes de fenilcetonúria, que era o que tinha na época. E quando eu voltei, já estava bem mais do que 300 pacientes, isso já em 1990. Hoje eu trabalho com todas as outras doenças que não fazem parte do teste do pezinho. Eu não trabalho mais hoje com fenilcetonúria, porque elas estão dentro da triagem neonatal. É uma coisa que, obviamente, me deixa muito feliz, né? Porque durante muito tempo eu vi esses casos com diagnóstico tardio e hoje, infelizmente, eu continuo vendo os casos que não são diagnosticados precocemente, que têm graves sequelas. Tem doenças que são diretamente ligadas à alimentação. Então, o recém-nascido, quando ele começa a receber o leite materno, ele começa a receber algumas substâncias, principalmente proteína, que ele não consegue digerir, da mesma forma que a fenilcetonúria. Só que, nestes casos, o problema, a descompensação metabólica, a alteração que ele sofre é muito rápida. Então, na primeira ou na segunda semana de vida, ele já vai ter um comprometimento, uma descompensação grave, que é muito parecida com a septicemia. A maioria dos berçários não faz diagnóstico, a maioria dessas crianças vai a óbito sem diagnóstico, a mãe engravida de novo, ela tem um risco de 25% de outro filho com o mesmo problema e ela passa por tudo de novo, né? Eu tenho pacientes no meu serviço que foi diagnosticado só no 3º filho. Os primeiros 2 tinham a doença, não foram detectados, faleceram ainda no berçário e a gente detectou o 3º. Quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico e a gente conseguir tratar, isso eu também vejo. Por quê? Porque entre os recém-nascidos de famílias de classe, pelo menos classe média, que tenham condições de pagar um teste do pezinho que inclui um maior número de doenças, o prognóstico, a evolução dessas crianças, ela é muito boa. Eu ainda tenho a experiência, infelizmente, de ver adultos que são diagnosticados com retardo mental, e, na maioria das vezes, com grandes distúrbios de comportamento, alterações psiquiátricas, com uma doença que chama homocistinúria. E, pelo aumento dessa homocisteína, eles não nascem com retardo mental, como nenhuma criança com erro inato de metabolismo nasce com retardo mental. Ele vai sendo produzido durante a vida porque ele recebe uma alimentação que ele não dá conta de receber. Ele não pode receber aquela alimentação. Ele teria que receber, como a fenilcetonúria, uma alimentação especial. Então, no caso dos homocistinúricos, a gente assiste adultos, jovens de 18, 19 anos, são diagnosticados por trombose, porque a homocisteína ela é um fator de risco cardiovascular, então trombose do seio cavernoso, que leva a uma série de problemas, difícil tratamento, porque como ele já tem distúrbio de comportamento, distúrbio psiquiátrico, muitas vezes eles não aceitam o tratamento e continua sendo um grande problema dentro dessas famílias.